Irmãos, eu quero trazer uma mensagem importantíssima para o teu crescimento espiritual e eu quero que você já pegue a sua Bíblia, por favor. Abra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 13 e 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 e 14. As crianças estão alegres, né? Glória a Deus. Quem está feliz na casa do Pai, diga aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 13. Hoje eu quero falar com vocês sobre permanecer na presença de Deus. Amém? Diga permanecer na presença de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Eu quero isso, amém? Você também quer? Glória a Deus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Só abrir aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Nunca ande na maldade. Nunca ande fazendo aquilo que é errado, aquilo que é engano. Nós sabemos que muitos assim procedem nessa vida, enganando, fazendo maldade, às vezes até destruindo vidas. Irmão, eu sempre digo que a pessoa ela pode fazer tudo de errado e viver uma vida aparentemente confortável. A gente vê que muitas pessoas, mesmo fazendo maldade, enganando as pessoas, às vezes vivem uma vida, tranquila. E eu costumo dizer para as pessoas que o diabo ele não vai mexer, irmão. O diabo ele não vai incomodar aquele que está fazendo a vontade dele. Muito pelo contrário. Quanto mais coisa errada você fizer, mais o diabo vai ajudar você a fazer. Ele não quer que você pare de fazer a maldade. Ele não quer que você deixe de viver no engano. Quanto mais coisa errada você quiser, mais ele vai lhe proporcionar. Agora tem um porém. Algo que eu sempre costumo dizer. O pecado é o produto que Satanás oferece. Se você aceitar, no final vai chegar a conta. Ou seja, as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, as pessoas maus, os homens maus, os enganadores, uma hora eles vão se dar mal na vida. Uma hora a conta chega, irmão. A conta chega para todo mundo. Inclusive, aquelas pessoas que agem no engano, na maldade, uma hora elas vão prestar conta de tudo que estão fazendo de errado. Jesus ele deixou bem claro que as coisas erradas que as pessoas fazem no oculto, elas vão ser anunciadas nos telhados. Ou seja, uma hora tudo aparece. Quem está entendendo, pessoal? Então, o apóstolo Paulo ele já começa dando um aviso para Timóteo: olha, os homens maus, os enganadores, eles vão prestar conta. Irmão, a gente não deve viver na maldade, nem no engano. Porque se você disser assim, não, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai saber. Uma hora as coisas vão aparecer. Não há nada em oculto que não seja revelado. O bom mesmo, você sabe o que é o bom mesmo? É a gente andar na obediência à palavra de Deus, é a gente andar na santidade, é a gente andar fazendo a coisa certa. Meu irmão, se você fizer o que é certo, o diabo pode até se levantar, o diabo pode até tentar impedir a tua bênção, mas ele não vai conseguir, porque Deus estará ao seu lado. Amém, pessoal? Então, eu só estou apenas ressaltando aqui o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Mas o conselho de Deus para nós hoje é o mesmo que o apóstolo Paulo usou para Timóteo, que deu a Timóteo, no versos 14 agora.
ele diz assim, ó: tu, porém, faz o quê? Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Irmão, olha aqui para mim. O mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, é o conselho que Deus hoje ele dá para nós. A gente precisa, irmão, permanecer na presença de Deus. A gente precisa permanecer na obediência, na santidade, no temor a Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas, muitos cristãos, que com o passar dos anos, elas vão deixando os princípios da palavra de Deus. Elas vão perdendo princípios e valores. E, consequentemente, elas saem da presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, ele estava querendo falar, meu irmão, dos princípios, dos estatutos de Deus que ele aprendeu na palavra. Amém, pessoal? E é a mesma coisa para mim e para você. Nós temos que permanecer com os princípios do Senhor na nossa vida. O próprio Deus falou para Josué: ô Josué, você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, continua na palavra. Amém, pessoal? Meu irmão, se você quer realmente herdar a vida eterna, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. Nós vivemos um tempo hoje tão complicado no meio evangélico, porque, tipo assim, a gente já ouve, né, às vezes até certos pregadores falar, dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Que as coisas da Bíblia estão muito atrasadas, que elas têm que mudar porque os tempos são outros. Meu irmão, essa conversa é conversa do demônio. Aquilo que você aprendeu no começo da tua fé, aquilo que você aprendeu na simplicidade do começo da tua fé, é aquilo que você tem que permanecer até o último dia da sua vida. Quem está entendendo, pessoal? Essa conversa de que tem que modernizar, essa conversa de que tem que mudar, é papo do demônio, é papo para fazer você se perder, é papo do diabo para tirar você da presença de Deus. Aquilo que você aprendeu no começo é aquilo que você tem que permanecer até o fim. Glória a Deus. Os princípios, os valores de Deus não vão mudar só porque o mundo está se perdendo. Meu irmão, permanece naquilo que você aprendeu, permanece na palavra de Deus, permanece na santidade, permanece nos princípios, nos estatutos de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Amém, pessoal? Não deixa, meu irmão. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, meu irmão, será o mesmo Deus. Não é a Bíblia que tem que mudar por causa da gente, pessoal. Onde já se viu isso? Não é Deus que tem que mudar por causa de nós, não. Somos nós que temos que mudar pelo que diz a palavra de Deus. Amém, pessoal? Nós que temos que mudar. Mas aí vem essa conversa do demônio, essas coisas, essas ideias, meu irmão, que só vão fazer você esfriar na fé, que só vão fazer você se desviar da presença de Deus. Então, o que você tem que fazer mesmo é permanecer naquilo que você aprendeu. Veja que o apóstolo Paulo, ele começou dizendo: olha, os homens maus, os enganadores, vão querer te tirar daquilo que você aprendeu no começo. Meu irmão, e está acontecendo isso hoje em dia. Quantas pessoas boas que eu já conheci, que um dia já esteve na igreja como você, que um dia foi uma pessoa de fé, um dia a pessoa amou a obra de Deus, um dia a pessoa amou o altar, mas hoje a pessoa está desviada, está fora da presença de Deus. Mas por quê? Porque deixou a conversa do demônio entrar. Olha o que diz lá em 1 Coríntios,
no capítulo 15. Vamos lá para 1 Coríntios 15. Glória a Deus. Então nós estamos falando hoje sobre permanecer na presença de Deus. Para permanecer na presença de Deus, nós precisamos permanecer na obediência à palavra, nos estatutos de Deus. Amém? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15, versos de número 8. Quem achou, diga amém. Você pode acompanhar agora também, quando você tiver uma certa dificuldade para ler aí na Bíblia. Pastor, não estou encontrando aqui, para a gente ser mais objetivo. Agora você pode acompanhar nos monitores, que agora a gente tem os monitores dos dois lados, amém, gente? Você pode acompanhar a mesma Bíblia, tá? Mesma Bíblia, só está ali no monitor. Que diz assim, ó, versículo de número 33, eu falei 8, né? É o 33, perdão. 1 Coríntios 15, 33, assim, ó. Não vos enganeis. Já está falando para não se... Meu irmão, olha aqui para mim. Não deixa ninguém e nada te enganar. Cuidado. Tá cheio, o mundo está cheio de pessoas usadas pelo demônio para semear o engano no coração das pessoas. Uma coisa que eu sempre digo aqui na igreja, eu não tolero, para minha vida, isso é para mim, tá? Eu não tolero pessoas que falam mal, primeiro, da minha família. A pessoa falou mal da minha família, meu irmão, falou mal da minha esposa, ou de qualquer pessoa da minha família, não serve para ser meu amigo, não serve. Não serve. Quem não valoriza a sua família, não valoriza nada. Então, eu, se não gosto da minha família, também não gosto de mim. Segundo, irmão, eu não tolero quem fala mal da minha fé. A pessoa quer ser meu amigo, respeite a minha fé, assim como eu vou respeitar a dela. E ponto. Falou mal da minha igreja, falou mal da minha fé, falou mal da palavra de Deus, sai fora, não quero. Não tolera enganadores, irmão. O mundo está cheio. Ele chega na tua casa com a conversa mais bonita do mundo, diminuindo a tua igreja, diminuindo a tua fé. Cuidado. Cuidado. Quem está entendendo? Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo, não vos enganei. Por quê? As más conversações faz o quê? Corrompem os bons. Irmão, você sabe o que tem corrompido a comunhão de muitas pessoas com Deus? As más conversas, as más conversações. É como eu estou falando, o diabo vai usar uma pessoa que vai falar mal da tua fé, vai falar mal da tua igreja, vai falar mal do teu pastor. Cuidado, irmão, cuidado. Eu lembro uma vez que uma irmã chegou desesperada, pastor, veio uma mulher que disse que é crente lá da minha casa, e ela falou horrores da nossa igreja, disse que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Pastor, é verdade? Eu falei, irmã, a senhora está há quanto tempo na nossa igreja? Eu estou há anos. E ainda não deu tempo da senhora conhecer a sua igreja? Ainda não deu tempo da senhora saber o ministério sério que a senhora está congregando, a igreja séria que a senhora participa? E ela ficou toda assim. Eu falei, pois é, defenda a sua igreja, defenda seu ministério. A senhora conhece. Se a senhora estivesse visitando, tudo bem, mas a senhora conhece a sua igreja. Irmão, eu conheço o ministério que eu sou pastor. Eu conheço. E não tolero ninguém falar mal do meu ministério. Assim como eu também não falo mal de ministério nenhum. Quem está entendendo? Dificilmente você vai ver o missionário lá no Show da Fé falar de alguma igreja. E quando ele fala é sempre para o bem. É sempre para elogiar, é sempre para falar bem. Quem está entendendo? Mas aí, os enganadores vêm com a conversa. Vêm falando isso, falando aquilo, sem nem sequer conhecer. A coisa mais errada é você falar de alguém que você não conhece. É você falar de alguém que você não convive. Isso é engano. Quem está entendendo, pessoal? Não deixa as más conversações
corromper os teus bons costumes. É como eu costumo dizer, quantas pessoas não foram abençoadas aqui? Quantas pessoas às vezes tinham depressão, tinham problemas psicológicos, tinham doenças, e ali o nosso missionário pregando na TV, orando, a pessoa recebeu uma cura. Quer dizer que quando ela estava mal, a igreja servia, depois que melhorou, não serve mais? Não é de Deus? É as más conversações que corrompem os bons costumes. Se serviu para te abençoar no começo, serve para te abençoar até o final da tua vida. Não deixa, são enganadores. Eles enganam. E se a gente der ouvido às más conversações, a gente vai se corromper. Irmão, estava conversando até, eu estive com o pastor Lúcio, nosso pastor lá da cidade do Aracati. Eu estive com ele na sexta e no sábado. Eu estava conversando com o pastor falando da igreja, está uma benção. Nossa igreja lá vai para um giga prédio enorme, grandioso. E quando o pastor fizer a inauguração lá, vou ver se eu consigo levar pelo menos obreiros. Vou, em nome de Jesus. E assim, a igreja está crescendo, glória a Deus. E o pastor falando, pastor, tive um problema aqui com uma pessoa, porque a pessoa estava na igreja aqui, foi abençoada e tudo mais. Depois fizeram a cabeça dessa pessoa, a pessoa saiu do ministério e foi para a pessoa do ministério falando mal da igreja que tinha abençoado ela, né? Aí o que acontece? Esse cidadão que estava falando mal, meu irmão, nunca fica bem. Ainda não vi um ficar bem. Meu irmão começou a ter uns problemas. Aí a igreja que ele foi, que estava falando mal da nossa igreja, quando o cara ficou ruim, o que fizeram? Deram as costas. Quem é que está ajudando o irmão? Quem é que está ajudando o irmão agora? O nosso pastor lá. Você está entendendo? É o nosso pastor que está lá ajudando. Ou seja, irmão, não deixa as más conversações tirar você da presença de Deus. Não deixe. Eu não estou usando essa pregação para defender o nosso ministério. Eu estou apenas falando um dos tópicos, dos muitos tópicos de más conversações. Quem está entendendo? Tem gente que um dia estava jovem, que estava na igreja, aí por causa de uma amizade se desviou. Mais conversações. Às vezes pessoa que está ali casada, ali, poxa, está com problema no casamento, né? Mas aí vem uma amiga, hipoteticamente, ou um amigo e fala mal no casamento da pessoa, diz que a pessoa tem que separar, a pessoa separa, depois lá na frente se arrepende. O que é isso? Mais conversações. É que estão corrompendo os más costumes, irmão. Os bons costumes. Não vale, presta atenção. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que te ajudou no começo. Se serviu no começo, vai servir até o fim da caminhada. Ele não muda não, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se tem alguém que tem que mudar, somos nós. Mudar para quê? Para ter mais intimidade com Deus, para ter mais comunhão com Deus, para ter uma vida avivada, para ter uma vida no altar. Amém ou não? Cuidado, irmão. Cuidado para você não se deixar levar pelas más conversações. Você tem que preservar os bons costumes, os bons princípios, né? Hoje a gente está vendo até essa polêmica da família em conserva, né? O bom é que a coisa em conserva não estraga, né? Uma coisa em conserva não estraga não, irmão. Você vê que o diabo ele ridiculariza de uma coisa que está na cara, que é santo, que é bom.
Pois a minha está em conserva, a minha é guardada, é protegida, é abençoada pelas mãos do Altíssimo. Se Satanás quer inventar outros padrões, problema dele. Eu fico com os padrões de Deus. Josué chegou lá em Josué capítulo 24, versos 15. Vocês vão escolher hoje quem vocês vão querer servir. Se os deuses dos amorreus, se os deuses aqui do rio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá aí, ó. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, como tem muita gente que acha ruim esse padrão de família, esse padrão de vida com Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Olha o final aí, ó. Porém eu, e o que, gente? Fala para mim ouvir, por favor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita gente que abre a boca e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será? Você está guardando os princípios da palavra de Deus? Você está permanecendo naquilo que você aprendeu na palavra? Ou você está seguindo a manada? Ou você está seguindo as ideias mundanas? Ah, pastor, o senhor fala isso, mas está cheio de escândalo aí, de pastor traindo a esposa, de obreiro com caso. É verdade, são um bando de sem vergonha, que não permaneceram na palavra, porque se tivesse temor, permanecia naquilo que aprendeu. Marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Filho honra pai e pai honra seus filhos. Não aborrece seus filhos. É isso que a palavra ensina. Esses são os princípios e não vão mudar. Quem está entendendo, pessoal? Permanece naquilo que você aprendeu na palavra. Não é no que um ou outro diz, não. Você não tem que ficar no que eu digo, não. Você não tem que ficar no que pastor nenhum diz. Você tem que ficar no que a palavra de Deus diz. O que a palavra diz? É isso? Então é nisso que eu vou permanecer. Diga glória a Deus. É nisso que eu vou permanecer. É por causa dessas más conversações, dessas ideologias do mundo, desse papo furado do demônio, que tem muita gente se afastando de Deus. Tem muita gente se perdendo, caminhando a passos largos para o inferno. Irmão, Jesus ele conta uma parábola sobre a dracma perdida. E Deus trouxe uma revelação ao meu coração a respeito dessa parábola, na visão de permanecer na palavra. Vamos abrir Lucas capítulo 15. Eu lembro que a minha avó dizia assim: meu filho, você vai ver coisa. E como a gente vê coisa nesse mundo de hoje, é ou não é? Misericórdia. É cada invenção. É casamento aberto. É negócio de trisal. Tudo conversa do demônio. Esse mês é o mês da preservação da família, irmão. Quem quer deturpar, quem quer destruir, quem quer colocar o dedo na sua família é o demônio. A gente tem que fazer como Josué. Vocês vão escolher quem vocês querem servir. Vocês servem quem vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente vai permanecer naquilo que a gente aprendeu. A gente vai permanecer na santidade, no temor e na obediência a Deus. Amém ou não? Quem vai fazer isso?
Jesus conta a parábola da dracma perdida, no versículo 8. Lucas 15:8 diz assim, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui o Senhor Jesus estava querendo falar sobre arrependimento. A dracma representa aquela pessoa que foi para o mundo e precisou ser encontrada, precisou ser achada, precisou ser trazida novamente à presença de Deus. Jesus está dizendo que há uma festa no céu, os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Amém? Essa é a revelação literal da dracma perdida, do texto que Jesus ensina. Mas, irmão, olha a revelação que Deus me deu. A dracma era uma moeda que ela tinha um custo. O valor de uma dracma era um dia de serviço. Quem aqui tem o seu emprego, seu trabalho? Quanto é que custa a diária do seu trabalho? Não fale para mim, isso é só entre você. Mas vamos supor, né? A tua diária é R$100, né? 150, tua diária. Esse era o valor de uma dracma. A dracma custava um dia de serviço. Um dia de serviço. A Bíblia está dizendo que essa mulher, ela perdeu essa dracma, esse um dia de serviço. Irmão, valorize, olhe para mim, valorize cada dia que você está na presença de Deus. Valorize cada dia que você está na presença de Deus. Não queira perder um dia sequer. Não queira passar um dia sequer fora da presença de Deus. Não queira. Se você perceber que você está esfriando, se você perceber que você não ora mais, que você não lê mais a Bíblia, que você está indiferente com a pessoa de Deus, não tem mais prazer na presença de Deus, você tem que correr. Você tem que buscar essa dracma perdida. Você está se afastando, você está perdendo a presença de Deus. Quem entendeu isso? A dracma representava um dia de serviço. E meu irmão, para nós hoje, um dia fora da presença de Deus é prejuízo. Quem está entendendo? É prejuízo. O salmista, ele falou que mais vale um dia nos átrios do Senhor. Olha, um dia, ele usa justamente a expressão, o valor de uma dracma, né? Quanto que custa uma dracma? Um dia de serviço. O salmista diz: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Se tiver aí, Danilo, só bota pra gente aí no monitor. Eu não me lembro de cabeça a referência, mas a Bíblia diz que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000. A expressão, olha a expressão que ele usa: um dia. Quanto é que vale uma dracma? Um dia. Irmão, é muito forte isso aqui. Você não pode, em hipótese nenhuma, perder um dia sequer fora da presença de Deus. Agora, irmão, reflete aqui, olha aqui para mim. Não precisa falar para ninguém, só é você e Deus agora. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que você se encontra espiritualmente falando? Se você fosse fazer uma análise, se você fosse pesar na balança agora, a tua intimidade, a tua comunhão com Deus, como é que ela está? Como é que você está espiritualmente falando? Pronto. Amém, irmão? Conseguiu aqui para nós, ó. Salmos 84:10. Leia aí, gente, vamos lá? 1, 2, 3. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte o quê? 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Isso é maravilhoso. Vamos aplaudir a palavra de Deus, pessoal. Aplauda a palavra de Deus, aleluia.
porque vale mais um dia nos teus átrios. A palavra átrios está relacionado à comunhão no templo, a intimidade, irmão. Olha para a igreja hoje, a igreja está vazia. E não é porque não tem povo nessa igreja, não. Tem gente aqui, irmão, tem membro dessa igreja aqui. Se todo mundo vier, lota todos os cultos. Mas aí eu pergunto, será que a pessoa ela está realmente valorizando a dracma? Será que não está perdendo a dracma? No caso aqui ela tinha 10, já tinha perdido uma. Tem gente que não perdeu uma não. Já perdeu 2, já perdeu 3, já perdeu 10, já perdeu 100, já perdeu 1000. Tá quanto tempo longe da presença de Deus? Quanto tempo, meu irmão, que um louvor não toca mais teu coração? Quanto tempo você não chora como um bebê na presença de Deus? Ah, pastor, então quer dizer que para mim ser de Deus eu tenho que chorar na presença de Deus? Não, meu irmão, até os montes se derretem na presença de Deus. Eu sou chorão mesmo, meu irmão. Se eu estiver num culto desse aqui, Deus me tocar, eu tô nem aí para quem está aqui dentro. Tô nem aí para quem está do meu lado, quem vai achar o que quiser achar de mim. O problema é seu. Na presença de Deus, eu me derramo. E não importa quem está olhando, quem está vendo, quem não está vendo, quem deixou de ver, tô nem aí. Eu quero me derramar na presença dEle. Valorize, irmão, mais a presença de Deus na tua vida. Valoriza a dracma. Cada dia que Deus te dá é um novo dia para você dizer assim: Senhor, esse dia eu vou te adorar, esse dia eu vou te servir, esse dia eu vou ser grato a tudo que o Senhor tem me dado. Aleluia. Valoriza a dracma, irmão. E tem gente que não está valorizando, está perdendo dia após dia longe de Deus, se afastando cada vez mais, indo para cada vez mais longe de Deus. E para você se perder da presença de Deus, começa assim. Você diz assim: não, hoje eu não vou orar. Você diz assim: não, hoje eu não vou ler a Bíblia. Não, estou cansado. Minha vista, ai meu Deus, minha vista está embaçada. Engraçado que para ler a Bíblia embaça, mas para ficar no Instagram, TikTok, Kawaii da vida, não embaça. Desculpa, irmão, ser chato, mas é verdade. Ou não é? Ai, hoje eu não vou na igreja não, tá chovendo, né? Quando é no inverno tá chovendo, quando no verão tá quente, como é que faz? Deus tem que inverter, botar o inverno no verão e o verão no inverno, para ver se... Essa semana eu preguei uma coisa forte aqui na quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Eu estou numa série de mensagens sobre Neemias, né? Chegou uma parte da obra da reconstrução dos muros de Jerusalém que eles tinham que fazer uma escolha: ou se esforçar para concluir a obra, ou parar. Vai chegar uma parte da tua vida espiritual, meu irmão, que você vai ter que fazer uma escolha: ou se esforçar para continuar sendo de Deus, ou parar. O próprio Senhor Jesus mandou um recado para o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Pátimo, dizendo assim: João, manda uma carta para a igreja de Laodiceia, porque é uma igreja que está morna, eu vou vomitar ela da minha boca. Pior que o frio, irmão, é o morno, sabia disso? Porque o frio ele já esfriou. Quando está frio, o que tem que fazer agora? Esquentar, amém ou não? Mas e o morno? O morno ele não está nem frio nem quente. Ele não tem graça. O morno representa aquelas pessoas que estão convencidas que elas estão bem com Deus. Eu estou bem com Deus, mas não vem à igreja, falta os cultos, não tem palavra, engana as pessoas, está preocupado só com dinheiro. A principal característica da igreja de Laodiceia, que era uma igreja próspera, mas eles só se preocupavam com o que eles ganhavam. A igreja está abandonada. Jesus mandou um recado: diga para eles que eles não sabem que eles são pobre, cego, nu e miserável. Tá aí, ó. Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Isso é a igreja de Laodiceia. É uma igreja como a nossa. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta.
Aí Jesus manda um recado, diz para essa igreja aí o seguinte: e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre. E eles não eram pobres não, eles eram pessoas de aquisição financeira boa. Pode pesquisar a história. A localização de Laodiceia ali era um centro comercial, tudo passava por ali. Quem morava ali provavelmente era rico. Aí Jesus está mandando um recado: não sabes que és um desgraçado. O que é um desgraçado, pastor? Xingamento feio é esse? Desgraçado é a pessoa que se perdeu da graça. A graça não serviu para salvar ela, ela simplesmente abriu mão da graça. É o desgraçado. Quem entendeu isso? Né? A gente usa essa palavra para xingar os outros, tá amarrado, irmão. Isso é muito forte, isso é muito sério, sabia? A palavra desgraçado é uma coisa muito triste. É a pessoa que se perdeu da graça. Ela não simplesmente ela abre mão da salvação, não quer saber de Jesus, de Bíblia, de igreja, de nada. Ela quer viver a vida dela, rica, com dinheiro, usufruir, usurpar, internet, Facebook, mostrar o corpo nu. É isso que ela quer. Desgraçado, miserável. Como é que pode uma pessoa rica ser miserável, gente? A minha avó dizia que tem gente que quanto mais tem, mais mão de vaca é. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? A minha avó dizia isso: meu filho, gente rica quanto mais tem, mais miserável é, mais mão de vaca é. Dá tchau assim, ó, tchau. Minha avó que dizia, não sou eu não, tá, gente? Desgraçado e miserável e pobre. Eles não eram pobres, gente, eles eram ricos, mas era pobre de misericórdia, era pobre de empatia, era pobre de amor, era pobre de afeição. Você está conseguindo identificar isso nos dias de hoje? Quem está conseguindo? Pobre, cego. Nenhum deles eram cegos. Inclusive, Laodiceia foi o primeiro lugar no mundo onde inventou o colírio para os olhos. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Você sabia que Laodiceia era conhecida pela medicina oftalmologista? Lá era o lugar que as pessoas do mundo todo passavam para curar os olhos. Pesquisa, irmão. Lá onde era, curava os olhos, mas Jesus está dizendo que eles eram cegos. Essa cegueira era física ou espiritual? Como é hoje em dia. E nu. Gente rica se veste mal, né? É isso? Gente rica anda maltrapilho. Não, eles só usavam roupa de linho fino. Mas de que vale ter a aparência de um sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro apodrecido? Voltando para Lucas 15, no versículo 8, Jesus diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Irmão, presta atenção. Se você perdeu a dracma, se você está há tempos distante da presença do Senhor, você tem que fazer o que Jesus está dizendo aqui. Amém? Jesus ensina 3 coisas aqui para você permanecer na presença dele. Amém? Quem quer aprender isso? Jesus ensina 3 coisas aqui. Primeiro, ele diz: quando se perde a dracma, tem que primeiro acender uma candeia. Diga: acender uma candeia. Você sabe o que é uma candeia? É uma lâmpada. Era a lâmpada da época, que era uma lamparina, né? Que eles usavam azeite para acender. Eu já até preguei isso aqui essa semana, quarta-feira. Irmão, olha o que o Salmo 119, versos 105 diz:
Você vai entender o que é acender uma candeia. Salmos 119, versos 105. Você vai aprender o que é acender uma candeia. Vamos ler juntos? Quem tá com frio, diga amém. Tá frio, né, irmão? Os obreiros não tem dó, não. Desliga a máquina do fundo aí. Pode ligar. Desliga aí, Everson, a máquina do fundo aí. Acharam, queridos? Lê comigo em alta voz, diz: lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, e luz para... Irmão, acender a candeia é o quê? É o quê, gente? É ter a palavra no coração. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, permanece aonde? Na palavra. Meu irmão, se você permanecer na palavra, a tua vida espiritual, a tua lamparina vai estar sempre acesa. A tua lamparina vai estar sempre cheia de azeite, irmão. Irmão, aqui nós criamos o canal da igreja, o canal no YouTube, IGD Genibaú. Quase todas as pregações aqui que eu faço, os ministros fazem aqui, quase todas estão no canal. Eu vou falar para você, nessa igreja aqui, nessa igreja, Igreja da Graça, não falta palavra, irmão. A Igreja da Graça, ela é conhecida, o nosso missionário é conhecido pelo ministério da palavra, por ser um dos maiores exímios pregadores do Brasil. Amém ou não? De manhã eu estava vindo para a igreja e estava assistindo o missionário pregar. Inclusive ele até ministrou Lucas capítulo 15. Eu falei, eu estou no Espírito. Não, olha aqui, irmão, nessa casa não falta pão. Nesse pasto não falta grama para as ovelhas se alimentar, não falta. Se a tua lamparina tá apagada, é porque você está desprezando a palavra. Mas não falta a palavra aqui não. Não falta, irmão. Esse pastor que vos fala aqui, meu irmão, sempre Deus tem me dado palavras para entregar para a igreja. Sempre. Às vezes eu fico até surpreso, porque, irmão, às vezes eu chego na igreja cansado, às vezes com a cabeça mentalmente falando, esgotada ali, sem ideia. Aí eu oro a Deus, Senhor, não deixa não, Jesus, me dá uma palavra. As ovelhas desse pasto precisam. E quando eu menos espero, como essa mensagem de hoje, o Senhor vai lá e começa a derramar, vai derramando. E como Ele derrama aqui, eu derramo para vocês também. Ao mesmo tempo eu ministro, ao mesmo tempo eu sou ministrado. Não pense você que está assistindo essa mensagem em casa, não pense que essa mensagem é só para você. Ela primeiro é para mim. Não falta palavra, irmão, aqui. Você só vai ficar na escuridão, você só não vai ter lâmpada para os teus pés, nem luz para o teu caminho, se você não permanecer naquilo que você aprendeu. Se você não guardar a palavra no coração. Salmos 119, no versos 11, ele diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Onde tem palavra, meu irmão, olha aqui para mim, aonde tem palavra, evangelho, pregação do evangelho genuína, tem luz. É impossível um lugar onde a palavra é pregada verdadeiramente, as pessoas que ali estão ficar na luz. Está aí, ó, Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você quer permanecer na presença de Deus? Amém ou não? Esconde a palavra. Você lembra quando você era criança que você ganhava um doce? Quem lembra? Quando você era criança que você ganhava um doce, né? Você escondia. Às vezes a mãe falava assim: o que você tem aí? Não tem nada não. Sim ou não? Esconde a palavra, irmão.
Esconde a palavra como se fosse o tesouro mais precioso da tua vida, porque verdadeiramente é. Glória a Deus. Esconde a palavra no teu coração como a coisa mais valiosa na tua vida, porque verdadeiramente é. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu estou até sendo repetitivo já. Meu irmão, se a gente praticasse o que a gente ouve na igreja, meu Deus do céu. Se a gente praticasse aquilo que a gente recebe no altar, irmão, meu Deus do céu, todo mundo estaria num alto patamar espiritual. E ainda existem pessoas que, ao invés de estar comendo alimento sólido, o arroz, o feijão, o baião, a mistura, ainda está no leitinho. Quem entendeu a referência? Quem entendeu? O apóstolo Paulo que diz isso. Que tem gente que já era para ser doutor, mas ainda é menino na fé, porque não recebe a palavra. Permanece naquilo que você aprendeu, meu irmão. Você vai crescendo na presença de Deus. Permanece naquilo que você aprendeu na palavra, que você vai ser uma bênção. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí? Voltando para Lucas 8, ele diz: a primeira coisa que a mulher fez foi o que, gente? Acender. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Foi acender o quê? A candeia. A primeira coisa que ela fez foi acender a lâmpada. A lâmpada é a revelação da palavra, irmão. Amém ou não? Deus está falando com você hoje? Está revelando essa palavra no teu coração? Então permanece nisso, glória a Deus. Aí a segunda coisa que ela fez, oh meu Deus, eu abri João aqui. Pronto. A segunda coisa que ela fez, primeiro, ela acende a candeia. A segunda é o quê? Varre a casa. Aí eu lembro da minha mãe. Eu sou o mais velho de 3 irmãos. A minha mãe sempre foi linha dura. Tá aqui meu irmão que não me deixa mentir. A minha mãe falava bem assim. Ia trabalhar, tô saindo. Tá vendo aqui, apontava pro chão da casa. Quando eu chegar, quero ver o meu reflexo aqui no chão. Quem teve uma mãe assim abençoada igual a minha? Ninguém. Misericórdia. Minha mãe é assim, irmão. Ela passava o dedo na estante assim, Se eu chegar e ainda tiver essa poeira aqui, você já sabe, hein? Isso foi tão maravilhoso. Quem dera que todas as mães fossem assim. Verdade. Hoje em dia tem menino que não sabe lavar um prato. Dorme até 1, 2 horas da tarde. E a mãe diz assim: você quer isso? Daqui eu não quero isso não. Oh meu Deus, se eu dissesse um negócio desse, a orelha, essa daqui vinha pra cá. Era ligeiro para fazer um transplante de orelha. O primeiro transplante de orelha quem fez foi Jesus. Quando tirou ali a orelha caída do soldado Malco, que o Pedro cortou, a minha mãe ia fazer o destransplante. Se eu falasse um negócio desse, oxi. Eu lembro que tá aí meu irmão de prova. Nós morávamos numa casa de madeira, assoalho de madeira. A casa era para ficar brilhando o piso. A gente usava o vermelhão. Quem é do tempo do vermelhão, diga amém. O vermelhão, meu irmão. O vermelhão, primeiro você passava aquela cera, depois você vinha com um pano enxuto, Ele ficava brilhando. Louva a Deus, porque a minha mãe nunca pegou leve comigo. E a vida, ela nunca foi leve comigo. Graças a Deus, minha mãe me preparou para a vida. Saí de casa com 16 anos. Sempre me virei, graças a Deus, por causa dos princípios, dos ensinamentos que a minha mãe me ensinou. Mas por que eu estou falando dela? Por que isso me fez lembrar ela? Porque a minha mãe sempre disse que a pessoa que limpa bem a casa, ela afasta os móveis, sim ou não? Ela levanta o tapete. O preguiçoso vai para debaixo do tapete, vai para debaixo dos móveis. A minha mãe dizia: você não é preguiçoso. E se você for, você vai trabalhar mais que o trabalhador, porque o preguiçoso trabalha 2 vezes. Se eu chegar e tiver mal feito, você vai fazer de novo, até aprender. Beleza. Deus abençoe a dona Célia, meu Deus. Abraço, mãe. Eu sei que a senhora assiste as minhas pregações. A minha fã número 1 é minha mãe. Louva a Deus por ela. Irmão, você tem que varrer a casa.
Varrer, sabe o que significa aqui, espiritualmente falando? Fazer uma limpa no teu coração. E não adianta varrer para debaixo do tapete, não. Não adianta negar as aparências. Não, eu sou o mais crente da congregação. Eu sou aquele que... Aí você vai ver o coração, tá tudo varrendo para debaixo do tapete. Os móveis tá tudo escondendo a sujeira. Você tem que fazer a limpa. Jesus está mandando fazer a limpa, varrer a casa, afastar os móveis, tirar a sujeira de debaixo do tapete. Faz a limpa, meu irmão. Só assim você vai recuperar a dracma perdida. Amém ou não? E por último, Jesus disse que essa mulher, ela busca com diligência até achar. Porque não adianta, meus irmãos, você acender a candeia, não adianta você varrer a casa e você não se esforçar. A palavra de Deus diz: ajudei a um que é esforçado. Irmão, olha aqui para mim. Coisa simples. Sabe por que tem muita gente esfriando na fé? Porque não busca mais a Deus com esforço, não se esforça mais para as coisas de Deus. A palavra diligência é cuidado, atenção, zelo. Pode prestar atenção quando você vai fazer uma coisa de forma relaxada, sai tudo de mau jeito. Agora quando você faz com diligência, com cuidado, prestando atenção em cada passo, aí dá certo. Relacionado à nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Lembra quando você começou? Faz uma pequeno lapso de tempo aí. Lembra quando você começou? Como você era mais esforçado? Você não perdia um culto. Oração, você tinha prazer de orar. Você orava dia e noite. O tempo foi passando, você foi esfriando, irmão. O tempo foi passando, você foi perdendo a dracma. Está na hora de recuperar a dracma perdida. Está na hora de acender a candeia. Está na hora de varrer a casa. E está na hora de buscar com empenho, com cuidado, com zelo, com amor. Eu tive uma conversa essa semana com o pastor Isaías, no Retiro dos Jovens, semana passada. Ele me fez uma pergunta interessante. Ele chegou: pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É possível servir a Deus sem amor? Aí eu... Peraí, pastor, deixa eu pensar. Pensar aqui um pouquinho. Pastor, analisando bem, pelo tempo que eu tenho de igreja, de ministério, dá para servir a Deus sem amor, sim. Tem um monte de gente servindo a Deus sem amor. Tem um monte de gente empurrando a vida espiritual com a barriga, é aos trancos e barranco, obreiro, às vezes até pastor. Chega num culto como esse, prega 10, 15 minutos, amém, irmão, fecha a Bíblia. Irmão, vem aqui, vamos orar. Aí, pronto, entra pro escritório, você tranca a bolsa. Eu falei: pastor, tem como servir a Deus sem amor. E tem muita gente fazendo assim. Ele falou: você acertou. É verdade. Aí ele virou para mim e falou bem assim: mas é impossível uma pessoa que ama a Jesus não servir. Quem entendeu? Entendeu não? É impossível uma pessoa que ama a Jesus de verdade não servir a Ele com amor. É impossível. Quando você ama Jesus de verdade, uma dracma perdida te faz muita falta. E você não aceita perder um dia sequer longe da presença de Jesus. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos orar? Fica de pé no teu lugar, por favor.